Olá, muito boa noite para você. Itaquaquecetuba já registrou mais de 500 mortes por causa da Covid-19 e o aumento do número de casos fez a Prefeitura investir de novo no hospital de campanha para atender a demanda da cidade. A gente fala ao vivo com a Mirielle de Castro, que está em Itaquaquecetuba. Boa noite, Mirielle. Quando de fato o hospital de campanha começa a funcionar? Oi, Saulo. O hospital de campanha aqui de Itaquaquecetuba deve começar a funcionar no máximo até o dia 17 desse mês. Vamos agora aos números da ocupação de leitos na região. Começamos por Mogi das Cruzes. Primeiro a soma dos hospitais públicos. Nos leitos de UTI, 100% de ocupação. Já nos leitos de enfermaria, a ocupação é de 93,3%. Agora a soma dos leitos dos hospitais públicos e privados em Mogi. Nos leitos de UTI, também ocupação total. Nos leitos de enfermaria, 92,4% estão ocupados. Agora as informações sobre a ocupação nos hospitais públicos estaduais. No Luzia de Pinho Melo, 100% na UTI e 72% na enfermaria. No Santa Marcelina, ocupação total, tanto na enfermaria quanto na UTI. Mesma situação do Regional de Ferraz de Vasconcelos. No Arnaldo Pezzuti, ocupação também de 100% na UTI e na enfermaria. E o número de mortes pela Covid-19 em Mogi das Cruzes aumentou 127% na semana passada em relação à semana anterior, de 22 a 28 de março. O número passou de 33 para 75 óbitos. O número de novos casos também cresceu e atingiu um número inédito, com 1.467 notificações na mesma semana. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com o secretário de Saúde de Mogi das Cruzes, doutor Henrique Naufel. Boa noite, doutor. Qual seria aí a explicação para esses números tão tristes, né? Boa noite, Saulo. Boa noite aos seus espectadores. São números muito tristes mesmo, mas nós já estamos há 2 semanas coletando exames para ver se a P1 e a P2 estão por aqui também. Doutor, eu não sei se o senhor tem um retorno em vídeo da nossa programação, mas para os telespectadores a gente vai mostrar agora um gráfico que mostra a dinâmica na evolução do número de óbitos, né? E quando a gente vê o gráfico, a gente tem uma ideia melhor do que significa esse aumento, né? A gente vê aí até a semana de 22 a 28, havia uma pequena queda, uma subida maior, sempre prevalecendo em relação à queda, mas aí a gente vê que o gráfico dispara, né, nessa última semana sobre as mortes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os casos, mas eu quero voltar com o senhor para saber o seguinte: pode ser que tenha havido algum represamento nesses dados, doutor, porque a gente viu isso acontecer ao longo da pandemia em algumas cidades, né? Aí eu queria saber a data do óbito dessas notificações. Certamente houve o represamento. Você deve lembrar que você está nessa com a gente desde o início. Só pode ser a presença dessa nova cepa no nosso meio. E para o nosso telespectador ter uma ideia, doutor, a gente vai então para o gráfico do número de novos casos, para a gente ter uma ideia aí. O gráfico, ele sempre, o visual nos ajuda muito a entender, né, a dinâmica dessa pandemia, e a gente vê também esse número inédito de mais de 1.400 casos atingidos na semana passada. E no caso do número de casos, realmente tem como o senhor falou, né, tem às vezes uma divulgação maior de alguns casos um pouco mais para trás, e o gráfico fica menos homogêneo. Mas o senhor tocou no ponto, doutor, que é a questão das novas cepas, né, e do poder de contágio delas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre elas e a influência delas no aumento do número de casos. Um alívio em relação às internações e óbitos sobre essa maldita doença. Como o senhor disse, é um alento mesmo esses últimos números, e a gente torce também aqui para que a vacinação seja cada vez mais rápida aqui na região e no Brasil, né, doutor? Muito obrigado, viu, pela sua entrevista com a gente hoje. Uma boa noite. À disposição, Saulo. Boa noite a todos. Esta segunda-feira foi o primeiro dia de vacinações agendadas em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 2.000 pessoas foram imunizadas no novo sistema com fila online. Outra novidade foi um segundo ponto de vacinação por drive-thru no Bunquiô, no bairro Porteira Preta. O movimento era bastante tranquilo no local e quem chegava para se vacinar esperava poucos minutos. Um cenário bem diferente do já visto em postos de saúde e no drive-thru. Todo mundo que se imunizou hoje tinha se cadastrado antes no site da Prefeitura.
Agora, a plataforma Clique Vacina está cadastrando pessoas que se vacinaram com a Coronavac nos dias 12 e 16 de março para tomar a segunda dose amanhã e quarta-feira. Já para a primeira dose do público com mais de 68 anos, a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo uma contagem das doses disponíveis para a retomada. No G1 tem o passo de como fazer o agendamento. Para quem não tem acesso à internet, também dá para se cadastrar pelo telefone 160. Profissionais da área de segurança do Alto Tietê também foram vacinados hoje em Mogi das Cruzes. Entre eles estão policiais civis, militares e também guardas municipais. O local de vacinação é a Universidade de Mogi das Cruzes. Tudo aqui segue os protocolos de segurança. A Secretaria Estadual de Segurança Pública ainda não divulgou quantos policiais foram imunizados hoje. Para participar da vacinação policial ou GCM, tem que estar na ativa. É necessário fazer um cadastro prévio pelo site vacinajá.sp.gov.br. A partir da semana que vem, os profissionais da região vão ser informados dos locais, dias e horários para a imunização. Veja a seguir, já está valendo o reajuste dos medicamentos. Mais uma despesa que pesa no bolso do consumidor. O Diário TV volta já já. O Diário TV está de volta. Há pouco falamos da situação da Covid-19 em Mogi das Cruzes e agora a gente vai fazer a atualização dos números de todo o Alto Tietê com Yasmin Castro, lá do G1. Boa noite, Yasmin. Quais são as suas informações? Boa noite, Saulo. Boa noite para você aí de casa. O Alto Tietê registrou mais 64 mortes pela Covid-19 nesta segunda-feira. É grave o estado de saúde do homem que foi atingido por um tiro ontem à noite em Mogi das Cruzes. A informação é do advogado da vítima. Ricardo de Oliveira Penha Soares foi atingido na frente da esposa e do filho de 5 meses durante uma briga de trânsito na Vila Oliveira. Câmeras de monitoramento de um imóvel gravaram a briga que aconteceu no cruzamento da rua Frederico Straub com a Francisco Assis Monteiro de Castro. As imagens mostram o momento em que a vítima, Ricardo de Oliveira Penha Soares, de 25 anos, desce do veículo e vai até a janela do outro motorista, que é Iago Alves de Oliveira, de 29 anos. Pouco tempo depois, a mulher também vai até o marido com o filho, de 5 meses, no colo. No meio da discussão, Iago atira no pescoço da vítima. O próprio rapaz que atirou fez uma ligação e ficou esperando no local. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes como tentativa de homicídio e Iago foi levado para a cadeia de Mogi. Ainda segundo o advogado da vítima, o suspeito foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado e o delegado pediu a prisão preventiva dele. Amanhã deve ser realizada a audiência de custódia. Desde o começo de abril, os medicamentos já podem sofrer reajustes de até 10,08%. O aumento foi autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. E é claro que quem sente no bolso é o consumidor. Este remédio para asma e bronquite já está mais caro nesta farmácia em Mogi. O Diário TV termina aqui. Outras notícias ao longo da nossa programação. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá.